Louvado seja Deus, graça e paz da parte de Deus aos nossos irmãos em Cristo. Nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida e pelo momento especial de nos encontrarmos na presença de Deus. Essa noite nós vamos compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. É interessante que esse texto é muito falado. Hoje, antes da oração, nós vamos falar das Escrituras, fazer uma reflexão, depois nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Peço aos irmãos que estejam convidando aí outros irmãos para participar da nossa live. E eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia, e participar conosco, em nome de Jesus, no livro de Marcos, capítulo 5, louvado seja Deus, versículo, deixa eu ver aqui, versículo de número, vamos ler do versículo 22, para a glória do Senhor. 5:22. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, irmã Conceição, Deus abençoe, nossa irmã Nice, a graça e a paz do Senhor, nossa irmã Josi, Deus abençoe, nosso amado irmão, Diácono Geraldo, Deus abençoe a sua vida. Isso, Marcos 5:22. Que diz assim: Então chegou ali um homem, ou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja curado e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia. Ela padeceu muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez dela melhorar, ela piorava cada vez mais. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés
e tremendo de medo, contou-lhe tudo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto ainda Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e dirigentemente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Meus amados, esse texto é um texto bastante conhecido, mas toda a Bíblia ela é maravilhosa, né? Toda a Bíblia. Mas nós que somos servos de Deus, que comungamos comunhão com Deus e participamos da mesa do Senhor, você pode examinar 300 vezes o mesmo capítulo. Vai arder em nossos corações. Nós vamos ficar maravilhados com o que lemos. Nunca vai ser cansativo ou abusivo. Eu fico às vezes meditando comigo que tem muitos crentes que louvam a Deus com hino e já esse hino tá batido, tá chato. Tá chato porque ele tá na carne, né? Ele tá na carne. Então, não existe nada de chatice quando nós nos dobramos diante de Deus e oramos e meditamos na Bíblia e louvamos a Deus. Então não existe hino batido nem hino chato. Existe uma vida espiritual lá embaixo, um relacionamento totalmente fora dos padrões divinos. E é por isso que muitos, às vezes, diz que o hino está batido, que essa coisa está batido, isso está batido, isso está batido. É porque, na verdade, ele não está com um bom relacionamento com Deus. E eu quero dizer aos irmãos que, quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Porque a história nos diz que essa mulher, ela tinha 12 anos com um sofrimento terrível, passando uma situação muito difícil, longe da sua família. Ela não poderia voltar para seu marido, porque pela história, né? Toda mulher que tinha esse problema de hemorragia, né? Diz o texto que era uma maldição, ela estava impura, então ela vivia separado de pessoas, de família, de marido, de amigo, de irmão, de pai, de tudo. Ela procurou viver aonde? Separada de tudo. Essa mulher tinha todo motivo para viver depressiva, doente, louca, desesperada, porque por todo mundo ela era rejeitada. Queridos, e nós às vezes vivemos uma vida, passamos nossas dificuldades, nossas lutas. Paulo diz que provação nenhuma veio sobre nós que não seja humana, né? Existem tribulações, lutas que são coisas humanas, mas isso vai passar. E a Bíblia nos diz que essa mulher, ela levou 12 anos em busca de uma solução. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Dá para entender que essa mulher tinha uma condição financeira muito boa e já tinha gastado todas as suas riquezas com médicos e nada acontecia e nada mudava. O que eu quero dizer aos irmãos é que às vezes nós estamos vivendo uma situação que já vem há anos. Naquela situação, hoje, amanhã, Deus e ora e pede. Mas o que foi que trouxe a solução, apesar do tempo devido, do tempo que ela sofreu, do tanto que ela passou? Ela ouvia que tinha alguém que poderia resolver a sua situação, que Jesus poderia curar ela. Ela não poderia se revelar, não poderia dizer nada sobre ela, porque as pessoas poderiam
talvez espancá-la, ela não poderia. Ela estava muito fraca, porque é uma pessoa que vive a vida toda só perdendo sangue, 12 anos, sem ter um momento de parar. A pessoa dessa vive verdadeiramente fraca, né? Eu conheci uma menina que ela tinha esse problema. Ela tinha constantemente. E ela era magrinha. Magrinha, fazia pena. E eu tinha muita compaixão dela. E ela não encontrava um homem para manter um relacionamento, porque ela vivia nessa situação. Nos dias de hoje ainda tem pessoas assim. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela vivia assim, nada parava. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que me chama a atenção é que aquela mulher, mesmo sendo rejeitada pela sociedade, pelos governantes, pelos sacerdotes, por todo mundo, pela lei, era imunda, ela não desistiu. Ela não desistiu. E há algumas situações na nossa vida que não é um problema de hemorragia, não é outra situação, que nós vivemos há anos labutando com a situação e nada se resolve. É porque ainda talvez eu ou você ainda não tocamos ainda pela fé em Jesus. Meus irmãos, a fé, ela nos leva a tomar atitudes assim, que é fantástica. Ela ultrapassa qualquer dificuldade, barreiras, situações. É por isso que a Bíblia nos diz que Abraão, ele ultrapassou a barreira da fé e ele foi chamado de pai da fé. Quer dizer, ele foi que trouxe à luz, né, a fé. Então Abraão, ele teve essa qualidade. Porque não existia o problema que for, a dificuldade que tivesse, que Abraão não passasse por cima. Era igual um trator. Ou você sai de baixo, ou eu passo por cima de você. Quando nós, que somos igreja, vivemos uma vida de fé, queridos, nós não desistimos. Nós não desistimos. Ou Satanás, ele sai da frente, ou a igreja passa por cima dele, como um rolo compressor. Vamos agir de conformidade às Escrituras. Veja a atitude dessa mulher. Irmãos, eu tive um culto, em uma festividade, vi o testemunho de um pastor que eles faziam culto na varanda da casa dele. E eles, de repentemente, acharam um local para alugar e era R$500 o aluguel. Eles pagavam de 2 e 3 vezes, porque não tinham como pagar. E esses irmãos foram orando e de repentemente eles soube que tinha um lugar que o aluguel era R$600, 700, mais ou menos isso. E aí ele pegou, disse: nós vamos para esse lugar. Os irmãos: mas pastor, nós não temos condições, só entra tanto, não dá, a gente está pagando 3 vezes o aluguel, como é que a gente vai para lá? E o pastor orou e disse: nós vamos para lá, Deus vai. Irmãos, e Deus providenciou e eles começaram a pagar o aluguel. E esses irmãos continuaram a trabalhar, na faixa de 50 a 60 irmãos. Queridos, e Deus fez assim um trabalho maravilhoso. Eles acharam um terreno e teria que pagar R$6.000, R$10.000 por mês, né? Acho que foi em 3 vezes o terreno. E eles trabalhavam afinco o mês inteiro, só conseguia fazer R$6.000 todo mês. E aí chegou para a dona do terreno e disse: nós só conseguimos 6. Eu disse: pastor, então mês que vem o senhor vai ter que dar 14, né? Ou mais, porque o senhor vai dar 12, aliás, porque o senhor só deu 6. Ele: tá bom. Trabalhava e todo mês, e aí a pessoa disse: não, deixe 6.000 por mês, tá bom.
E eles compraram o terreno. E tinha outra parte do terreno, eles vendendo pastel. O mês inteiro vendendo pastel, os irmãos adquiriam 6 mil reais. Todos os meses. Compraram, construíram, mas ainda estava pequeno o local. E tinha um terreno do lado, eles investiram, perguntou se tinha dono, uma pessoa veio, disse que era o dono do terreno. E esse terreno, ele foi e comprou de um valor muito alto, quase 30, acho que é 30 mil, não estou muito lembrado. Só que a pessoa que vendeu o terreno, para ele era um ladrão, um enganador. E quando ele já tinha pagado umas 2 parcelas de 10 mil, a igreja trabalhando, vendendo quentinha, vendendo pastel, e juntava o dinheiro todo fim de mês, 10 mil, quando pensa que não, o dono do terreno disse: mas pastor, esse terreno é meu, quem lhe vendeu? Fulano. Não, é falso, o documento falso, é mentira, o terreno é meu, está aqui, tudo aqui. Eles perderam na faixa de quase 20 e tantos mil reais. E aí, ele disse: e agora? Tomamos um prejuízo, um calote. Mas os irmãos não desanimaram. O dono do terreno disse: pastor, vou vender para o senhor, o terreno é tanto. E eles trabalharam. Todo mês eles faziam 10 mil reais e trabalhava, vendendo pastel e vendendo quentinha. Eu fiquei maravilhado com isso. Irmãos, e hoje eles têm uma igreja construída, né? Tiveram um prejuízo grande, mas investiram, caíram para dentro, se esforçaram. A fé faz isso, irmãos. A fé nos faz fazer coisas loucuras. E hoje é uma igreja grande, um trabalho divino, um local lindo. Fizeram um templo muito grande e a glória de Deus se manifestou. No dia do aniversário, ele contando isso. Irmãos, o que nós, diz a Bíblia, aquilo que pensamos em nosso coração, assim será. Livro de Provérbios diz: e se nós acreditamos em Jesus, nós não podemos desistir por qualquer motivo, não. Porque a fé, ela não desiste. A Bíblia diz no livro de Tiago, ele diz o seguinte, olha só que coisa linda que o Tiago diz aqui, no livro de Tiago, capítulo de número 1. Eu vou ler para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Tiago, capítulo 1, ele diz assim, olha que coisa: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Veja que a fé, ela tem ação, ela não fica parada de braços cruzados, achando que Deus vai fazer, não. A fé, ela tem uma ação completa. Por algum meio e situação, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Nós estamos assim em busca da compra de um terreno para a nossa igreja, que tem sido uma luta. E hoje eu conversei com alguém, conhecido nosso do banco, e eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa, porque eu perguntei a ele se nós mudássemos a conta do banco, né? O que ele poderia nos ajudar. O banco não empresta dinheiro, mas nós vamos mudar de banco para começar a trabalhar com mais afinco, porque as taxas são muito altas do outro banco. A fé, ela procura fazer alguma ação, entendeu? Ela procura fazer alguma ação, e essa ação tem que haver. Olha o que diz: louvado seja Deus. Ele diz que deve ter ação completa. A nossa fé e perseverança deve ter uma ação completa, não de maneira alguma uma ação desanimar, algo sem promover, sem fazer nada. Então, se nós quisermos conseguir algo, nós precisamos nos esforçar. É o nosso esforço, é a nossa determinação que vai fazer com que essa ação seja completa. A mulher teve essa ação. Ela tocou em Jesus e disse: se eu tocar, eu vou ser curada deste mal.
E quando ela toca, ela percebeu que ela sentiu que o mal saiu da vida dela. Então, se você tiver fé, se eu tiver fé, qualquer mal vai sair da nossa vida, seja ela qual for. O único mal que fica na nossa vida é o pecado que nos acaba, nos destrói. Mas o que vem sobre a nossa vida é para vencermos pela fé. E Tiago diz assim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ó, a fé leva você a se tornar maduro e íntegros a Deus. Então, a fé ela nos faz ser fiéis. Uma fé que nos faz não nos torna íntegros e fiéis, não é fé, é emoção. Então, Tiago diz que nos torna íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja que a fé ela não nos deixa faltar coisa alguma. Aí eu pergunto a você, por que nos faltam certas coisas na nossa vida? É porque nós não promovemos ação. A nossa fé não cruza braços em nós. Vamos trabalhar para Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. O que nós queremos, nós vamos conseguir. Paulo ele expressa assim, tudo posso naquele que me fortalece. E se Jesus pode, e se você crê e acredita que Jesus pode, ele faz. Paulo chega a dizer no livro de Filipenses capítulo 4, aconselhando os irmãos, os irmãos passando por uma situação difícil, ali no capítulo 4, ele fala da unidade, que se os irmãos vivem, pela convivência dos irmãos, a unidade que eles viviam, era tão grande que ele diz assim, ele vai falando desta unidade, né? E ele vai dizendo tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai, né? E ele chega a dizer lá no versículo 19, o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E ele vai dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vê que a mulher, ela vai, entendeu? Olha o que diz assim, olha que coisa linda. E a perseverança deve ter ação completa. Ela teve uma ação total, completa. Os 12 anos de sofrimento acabou. A fé, ela vai rompendo barreiras, em fé, em fé, em fé. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Voltar o nosso coração. A fé, ela produz avivamento, esperança, segurança. Uma fé que vive assim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. As pessoas dizem que tem fé e só vive assim. Some da casa de Deus, some do relacionamento, some da comunhão e vive dizendo assim, vocês oram aí por mim, vocês oram aí por mim. E nunca aparece para somar, para multiplicar e para crescer. Só vive regredindo. A gente tem que fugir da aparência do mal. Aí sim, mas a gente tem que avançar. Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14, por lá, ele diz assim, ó, que a fé, quem crê em Jesus, nós vamos ler no livro de Filipenses, eu vou ler para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Filipenses capítulo 3, olha o que Paulo fala, muito bonito o que Paulo fala aqui, livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, deixa eu ler para os irmãos aqui, ele fala assim, Paulo fala que não que ele tenha alcançado tudo que ele quer, mas o que ele diz assim, ó, ele continuava prosseguindo para a conclusão, para a vida íntegra, para concluir aquilo que ele começou. E a fé, ela promove essa ação. Ela termina, ela conclui. E ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo,
pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ó, eu fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, para ser aperfeiçoado e não para ficar para trás. Aperfeiçoado no amor, aperfeiçoado na riqueza, na prosperidade, na abundância. Até no sofrimento nós arrancamos grandes treinamentos e exemplos de sofrimento que nos dá. Isso é vitória. A fé, ela vai vencendo, vai passando, vai vencendo e vai crescendo. Termina um, ele vence outro. Termina outra batalha, mas ele vai sempre vencendo. Então, e ele disse, não que eu já tenha alcançado, ó, porque também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram lá atrás. E eu continuo avançando para os que estão diante de mim. As coisas, eu estou avançando. Ó, que para aquilo que estão diante eu vou crescendo. E ele diz mais, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado, né? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós praticamos a fé, nós não ficamos aquele meninozinho todo cheio de lengo-lengo, todo cheio de lero-lero. Amanhã eu estou bem, amanhã eu estou assado, amanhã eu estou cozido, não. Quem vive a fé, irmãos, ele vai se tornando mais íntegro, ele vai se tornando mais fiel. Ele não diz amanhã eu estou assim, amanhã... Não, você pode ter os seus momentos de tristeza, de dificuldade, mas deixar de batalhar, deixar de acreditar que isso há de passar. Não que eu já tenha alcançado tudo, disse o apóstolo Paulo, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Olha o que ele diz. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E que alvo, muitas das vezes nós temos prosseguido? Que tipo de alvo você tem prosseguido? Irmãos, vocês são de Jesus. Vocês são de Deus. Somos do Senhor. Se vivemos é para o Senhor. Se morremos é para o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então, por que viver? Aquela mulher, ela vivia uma vida de sofrimento há muitos anos. Ela tinha de tudo para se matar, tirar a vida, enfiar uma faca nela mesma, revoltada, porque ela esquecia. Tem pessoas que, quando não alcança alguma coisa, ela entra num quarto, se torna depressiva e começa a comer, engordar, ficar obesa, né? Fica doida, fica louca. Por quê? Cadê a fé? Ela alimenta aquilo que não produz, ela não alimenta a fidelidade. Quando você não prossegue para o alvo, que é Cristo, quando você não acredita nisso, quando você não acredita na provação de Deus, sabe o que acontece? Você está dizendo que Deus, ele é mentiroso. E é por isso que você não recebe, que eu e outros não recebem. Você está dizendo que Deus é mentiroso, ele não vai realizar. Vamos prosseguir, queridos. Vamos prosseguir. Você precisa continuar prosseguindo para o alvo. Alvo esse que Paulo diz, ó que coisa linda. Louvado seja Deus. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Quer ganhar o prêmio? Quer ganhar a bênção? Quer ganhar a vitória? Quer passar e ser vitorioso? Quer mudar de vida? Quer acreditar que o nosso Deus pode? Continua. Prossiga em busca do prêmio, do chamado de Deus, o chamado celestial que Deus tem para a sua vida. Então tire da sua vida esse medo. Queridos,
Tem pessoas que quando está num momento de alegria, ele está alegre. Amém, a gente louva. Mas quando a gente está triste, o que é que a gente faz? A gente ora. A gente não desvia, não. A fé, ela vai em busca de vencer. Ora, jejuma, batalha. Então, tem pessoas que estão vivendo uma situação tão ruim na fé. Vive uma vida tão, irmãos, tão banalizada. A fé tem só se tornado na vida dele algo banalizado. Né? Banalizado. Deus, Ele quer te abençoar. Prossiga para o alvo. Vá em busca do chamado de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus Ele esclarecerá também a você. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos e vamos continuar. Você vai errar, mas Deus vai te ensinar a você alcançar o que você quer. Você pode até errar, mas você vai alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. E eu quero convidar você nessa noite para orar comigo. Em busca dessa vitória, desse prêmio. Eu quero pedir à igreja que esteja orando aos irmãos. Mas é uma oração com atitude de mudança. Nós precisamos de um lugar, de um local para nós fazermos nossas reuniões e cultuarmos ao nosso Deus. E eu tenho chorado na presença de Deus. E nós vamos alcançar. Nós vamos passar por cima igual um trator. Mas depende de você. É hora de passar por cima, meu. Passa por cima. Vamos orar. Tem pessoas, meus irmãos, que tentam nos parar. Eu posso lhe dizer uma coisa, olha, o nosso inimigo, ele vai tentar parar você, de alguma maneira. Paulo, o diabo tentava parar ele, jogava ele em prisões, apanhava e ele continuava. Era espancado e ele continuava. Os irmãos, entre falsos irmãos, era perseguição e ele continuava fazendo a obra. Então você vai enfrentar problema em família, com o marido, com o filho, com o esposo, com tudo. Agora você não deve se alimentar desses problemas. Avance. Avance para o prêmio da soberana vocação de Deus para a sua vida. Vamos orar? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Tá? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Querido Senhor, tome em tuas mãos a vida dos teus servos que nos acompanha, por intermédio, ó Deus, deste momento de oração, reflexão, dentro da palavra. Pai, nós continuamos a prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus, que nos faz alcançar o melhor. Deus eterno, ajuda os teus servos a não desistir da sua jornada, da sua caminhada. E eu quero abençoar a vida de todos nesse momento. Deus, porque se fomos abençoados, se nós fomos abençoados pelo Senhor, nós vamos abençoar outras pessoas. Nós vamos trazer pessoas para a nossa convivência de fé, de maturidade, Deus. Pai, infelizmente tem alguns que querem viver de igreja em igreja, porque não são maduros, são verdes. E quem tem fé vive uma vida íntegra. Infelizmente, ó Deus, esse mundo vive pedindo a Deus para que Deus dê a ele para se servir das riquezas e não serve a Deus. Os que vivem assim nunca prosperarão, nunca alcançarão o prêmio da soberana vocação,
Isso não é fé, Senhor. A fé nos torna íntegros e fiéis a Deus. Nos faz congregar, nos faz, ó Deus, amar, nos faz, ó Deus, mudar de vida. Deus, a fé, ela vai transformando. E a Bíblia nos diz que a mulher disse que ela se sentiu bem, o mal que estava em sua vida saiu. A fé nos faz ver esse lado, o mal que entra em nossa vida vai embora, não fica. E a Bíblia nos diz que Jesus se faz presente quando isso acontece. A Bíblia nos diz que Jesus disse: alguém tocou em mim. Quando nós vivemos pela fé, nós tocamos em Jesus e Jesus se manifesta e se apresenta, porque é a nossa fé que faz com que Jesus se apresente. E a Bíblia nos diz que ele disse: filha, a tua fé te salvou. É essa atitude, quando nós temos a atitude de mudar, de fé, o Senhor vem sempre presente em nossa vida e vai confirmando o nosso sacrifício. Deus, eu quero te entregar em tuas mãos nessa hora, em o nome de Jesus, a vida dos teus filhos que estão aqui conosco, nesse momento de oração. Deus, eu acredito que coisas abençoadíssimas, coisas tremendas vão acontecer na vida dos teus servos. E eu quero abençoar todos que fazem parte do nosso ministério, aqueles que estão batalhando por algum propósito, ó Deus. Pai, muitas das vezes nós temos um propósito. Nós temos propósito e vamos em busca, ó Deus eterno. Depois que alcançamos o nosso propósito, nós não honramos ao Senhor. Há uma diferença, Deus, de propósito e honra. Quando temos o propósito e que realmente alcançamos, nós honramos ao Senhor com aquele propósito. E tem pessoas que fazem propósito para um crescimento próprio, para um amadurecimento, mas não honra ao Senhor com aquele propósito. Deus, ajuda os teus servos a honrarem ao Senhor com seus propósitos, com a sua renda, meu Deus, com a sua vida, com aquilo que Deus, ó Pai, tem trazido até ele, o propósito, ó Deus. Não adianta eu ter propósito e não honrar o Senhor depois. Ana teve um propósito. Enquanto Ana vinha orando, Deus, no dia que ela colocou o propósito, ela disse: ó Senhor, será assim. E o Senhor abençoou. E depois ela honrou ao Senhor, entregando o seu filho Samuel no altar de Deus, na casa de Deus. Ela fez o propósito, mas ela honrou ao Senhor. E tem muitos, ó Deus, que não honram ao Senhor com seus propósitos. Fez uma vez uma confissão de fé, dizendo que ia fazer, que ia agradar ao Senhor. Aí eu desci as águas, eu me batizei, que agora eu vou mudar. Depois desonra ao Senhor com a sua vida. Teve um propósito, depois não honra mais ao Senhor. Deus, eu quero abençoar os teus filhos, aqueles que participam aqui conosco. Meu Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer, Senhor, a existência, a nossa vida, Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas acreditamos que se manifestará, que se materializará um dia. Deus eterno, são as nossas orações e convicção que nos amadurece. Quem não ora, não amadurece, não tem convicção. E o problema, Senhor, é que muitos, pelo motivo de haver tanto tempo, Senhor, sofrendo, ainda não tocou em Jesus pela fé. Deus eterno, que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Tome em tuas mãos a Nêmora, tome em tuas mãos a nossa irmã Matilde, Geraldo, vai abençoando a vida de Rose, nossa irmã Rose também, e os demais, Tatiane, tome em tuas mãos. Eu te peço, Deus, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente Dona Tiésia. Toma Adriele em tuas mãos, fortalece, que a sua fé seja cada vez mais, ó Deus, firmada, e que ela não deixe de honrar o Senhor, em nome de Jesus.
Tome em tuas mãos a vida, Deus, da tua filha. Em nome de Jesus, que o Senhor vá honrando. Toma Luiz, ó Deus, em tuas mãos. Pai, toma em tuas mãos a vida dos teus servos. Que a graça do Senhor possa manifestar na vida da nossa irmã Nice, de Elaine, Deus, que a sua fé desenvolva maturidade, ó Deus, e fidelidade. Tome Simone em tuas mãos. Toma em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, os teus filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Tome em tuas mãos nossa irmã Josi, Geraldo, fortalece, que o Senhor dê graça, em nome de Jesus Cristo, Deus. Tome em tuas mãos, ó Deus, para louvor da tua glória. A irmã Conceição, eu te entrego em tuas mãos. Seja com a vida, Deus, da tua serva. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu te entrego em tuas mãos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Na quarta-feira, nós temos culto de oração e doutrina. Esteja presente. Estimule fidelidade. Faça com que a sua fé ela promova integridade e fidelidade. Viu? Esteja lá para orar conosco e ouvir uma palavra da parte de Deus. Na quinta-feira nós temos a live, a oração da intercessão. Os irmãos da intercessão, nosso irmão diácono Geraldo, Joselito e outros irmãos vão estar sorteando um presente, tá? Então, ele vai fazer um trabalho de animar você, de trazer você para a presença de Deus. Depois ele vai fazer um sorteio, ou de uma Bíblia, de alguma coisa assim, que seja para o seu crescimento, tá? Deus abençoe sua vida. Domingo, dia 25, estejam orando, nós temos batismo, em nome de Jesus. Vamos realizar esse batismo, os irmãos que estão morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo. Então esteja orando pelo batismo pela manhã, em nome de Jesus. Sexta-feira, culto da família, não falte, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos e que a paz de Jesus esteja com todos. Forte abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que o Senhor dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos. Louvado seja Deus. Amém? Nosso irmão Hamilton entrou aí agora no final. Deus abençoe o Senhor, sua família. Viu, irmão Hamilton? Em nome de pastor Hamilton. Deus abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos. E graças a Deus.